Bom dia, meus alunos do 8º ano. Estamos aqui para darmos continuidade à nossa disciplina de língua portuguesa. Vamos finalizar hoje o capítulo do nosso livro, na unidade em que estamos estudando, para a terceira unidade, nossa terceira avaliação. Vamos finalizar com mais uma entrevista, lembrando a vocês que a abertura do nosso livro também foi com a interpretação de texto referente à entrevista, só que é uma entrevista presencial. Nós vamos ver agora uma leitura onde a entrevista é feita através por meios digitais. Acontece através de um chat e nós vamos verificar as diferenças entre esses dois tipos de entrevista. O título da nossa entrevista na página 112, por favor, acompanhe comigo a leitura. Nós temos aí: Bate-papo, Dia Nacional da Leitura, Daniel Munduruku, 13/10/2009. O moderador: Especial Dia Nacional da Leitura, chat com Daniel Munduruku. Na semana em que se comemora o Dia Nacional da Leitura, 12 de outubro, o Educarede e o Instituto Ecofuturo promovem entrevistas com especialistas em linguagem e escritores de livros infanto-juvenis. Daniel Munduruku é escritor indígena com mais de 30 livros publicados, voltados principalmente para o público infanto-juvenil. É diretor-presidente do INBRAP, Instituto Indígena Brasileiro para a Propriedade Intelectual, comendador da Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República e pesquisador da CNPq. Moderador: boa tarde a todos. Vamos iniciar o chat com o escritor Daniel Munduruku. Bem-vindo, Daniel. Daniel: boa tarde a todos os amigos que estão nesta conversa. Denise disse: Daniel, como foi que você iniciou sua carreira como escritor? Antes de ser escritor, fui educado para ser contador de histórias. Na cultura indígena, a fala é mais importante que a escrita e por isso treinamos a memória para podermos utilizá-la, para passarmos o conhecimento ancestral. E foi contar histórias que iniciei em minha vida de escritor, pois acabei por me envolver com a contação de histórias também na forma escrita. Um dia, quando terminei de contar histórias, uma menina me perguntou onde ela poderia encontrar minhas histórias para ler. Não soube o que responder, pois não tinha o hábito da escrita. Este foi o start que precisava. Depois disso, passei a escrever. Denise disse: você gosta mais de passar histórias para os outros na forma oral ou na forma escrita? Liane disse: quantos anos você tinha quando começou a escrever? Denise: gosto dos dois jeitos. Aprendi que a escrita é uma importante ferramenta para alcançar as pessoas. Clarice diz: levando em consideração que as crianças indígenas também devem valorizar mais a fala do que a escrita, qual é a resposta que elas deram em relação ao hábito da leitura? Liane: eu tinha aproximadamente 32 anos. Marília diz: seus livros são bilíngues? Daniel: Clarice, lindo nome. Eu aprendi que há muitos tipos de leitura possíveis. A leitura de livros é uma modalidade possível aos alfabetizados. Os que não os desenvolvem, outras leituras da realidade, do mundo. No mundo indígena, aprende-se primeiro a ler a natureza. É o mais importante nesse primeiro momento. Depois aprendemos a ler as letras, mas isso já é mais difícil, porque não é nosso hábito. Marília: escrevo primeiramente para crianças e jovens da cidade. O que eu escrevo, as crianças indígenas já sabem de algum modo. Quando comecei a escrever, tinha a intenção de ensinar os não indígenas a conhecerem nosso mundo. Tenho apenas um livro bilíngue. Clarice diz: qual é a sua análise? Como homem das letras que é, em relação à pouca apropriação da população indígena ao hábito da leitura, não estaria a população indígena mais distante de uma sociedade que hoje pouco valoriza a oralidade? Daniel: Clarice, o amor ao livro é hábito que se incute. Os indígenas não possuem esse amor todo. São principalmente faladores. A oralidade tem que se atualizar também. Os contadores de histórias tradicionais sabem que precisam acrescentar novos elementos em suas histórias para que elas fiquem mais interessantes. Funciona assim, hoje em dia, e isso dá a impressão que se deixou a oralidade de lado. Creio que essa atualização, uso da escrita, da câmera de vídeo, do computador, da dança, da música, é uma forma nova de os povos indígenas se manterem vivos. Tatá diz:
Li que você já viajou para outro país. Como foi contar essas histórias lá? Tá. Ir para lugares distantes é uma experiência importante, porque mesmo estando no Brasil, posso me sentir num outro país por conta da diferença que há. O que pude aprender disso foi que a angústia de viver está presente em todo ser humano. Todos buscam compreender as razões por ser estar vivo, por incrível que pareça, as histórias são boas para isso. Chegou a hora de encerrar nosso bate-papo. Agradecemos a participação do escritor Daniel Munduruku e de todos que também participaram. Alzenir diz: Daniel, em que endereço uma criança que lê um livro seu pode manter contato com você? Tenho alunos que demonstram interesse em se comunicar com os autores. Obrigado, Clarice. Se quiser e puder, entre no meu blog e mande suas notícias, suas questões e assim continuamos esta conversa. Denise diz: acho que entendi, Daniel. É difícil entender de fato outras culturas. Gostei de falar com você e obrigada pelas respostas. Obrigado a todos e todas que participaram desta conversa. Espero que tenham conseguido não chatear ninguém. Abraços. O contato com Daniel pode ser via blog e aí embaixo ele deixa o endereço do blog. Caso algum aluno tenha curiosidade, pode também entrar em contato através desse endereço. É um endereço verdadeiro, vocês podem ter acesso, inclusive fazer perguntas e obter respostas. Feita essa leitura, vocês vão partir para a interpretação do texto, onde nós vamos responder a página 115 e a página 116. São apenas 9 questões para finalizarmos então a nossa terceira unidade no livro. E vamos partir na próxima semana para a nossa revisão, onde estaremos explanando melhor e revendo questões do nosso conteúdo utilizado para a elaboração da prova da terceira unidade. Até a nossa próxima aula e fiquem com Deus!